Voltamos agora com o Rede Notícia e a gente vai conversar com a vereadora Luide Gonçalves, do MDB, aqui de Belo Horizonte, para a gente falar muito sobre a cidade. Vereadora, primeiro agradecer a sua presença aqui no Rede Notícia, a gente falando ao vivo para a TV Horizonte, para a Rádio América FM e para a Cultura M. Agradecer por você estar aqui com a gente. Eu já quero começar uma conversa com a senhora, que é uma marca do seu mandato, desde da sua entrada na Câmara e agora da sua reeleição, que é uma marca da fiscalização sobre o transporte público de Belo Horizonte, que a gente sabe que tem uma série de problemas. Problemas esses que foram demonstrados em uma CPI feita por dentro da própria Câmara e problemas que algumas coisas avançaram, mas outras ainda continuam meio com problemas. No dia a dia, a cada uma das fiscalizações, a cada uma das visitas às garagens que a senhora faz, ontem mesmo a senhora estava em uma delas, o que a senhora tem visto que melhorou no transporte e o que ainda está emperrado, vereadora? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, estar aqui com vocês participando. Como todos sabem, né, desde que eu iniciei meu mandato, a gente sempre luta pela fiscalização. E no ano passado, nós trabalhamos a CPI do ônibus sem qualidade. Ela foi uma CPI que ela foi específica, né, para duas empresas, então a gente não pegou toda a questão do transporte público, né? Porque a CPI ela tem ali os seus limites de atuação. Mas como que a gente é da região norte de Belo Horizonte, é uma região muito carente, a gente encontra muitos desafios com a questão de cumprimento de horário, transporte, que acaba que vai para lá os ônibus mais velhos, né? E a gente tem essa atuação muito forte. E o que a gente percebeu, né? Depois da CPI, teve um avanço, teve sim. A gente não pode também desmerecer, mas os problemas, eles continuam mesmo, né? Falta de cumprimento do horário, ônibus sem ar-condicionado, a questão da acessibilidade, que os elevadores nunca funcionam. Inclusive, já estou com a visita técnica também para uma garagem para tratar especificamente dessa questão, porque existe um grupo, né, de pessoas com deficiência do bairro Conjunto Felicidade, na região norte, que eles utilizam muito o transporte público. E quase todos os dias o elevador não funciona. E eles ficam 2, 3 horas aguardando. E mandam áudios chorando, mandam vídeos. E muitas das vezes tem a fiscalização da BH Trans dentro das garagens, dentro das estações, são comunicados naquele momento, eles falam do problema, aí a pessoa fica, não, vamos tentar resolver, dispensa o transporte público e a pessoa fica lá esperando. Quando a pessoa menos assusta, o mesmo ônibus está voltando. Então, assim, a BH Trans, né, notifica, fala com eles que eles não poderiam estar rodando com aquele ônibus com o elevador estragado, mas eles não respeitam aquela fiscalização. Então, eu acho que é dos grandes problemas que falta hoje em Belo Horizonte, essa questão desse poder que a BH Trans teria que ter, né, de poder realmente falar assim, ó, esse ônibus não tem condição de rodar e ele vai ficar parado aqui. E não consegue fazer isso. Ontem, né, até conversei com um agente da BH Trans na inauguração ali da segunda alça, né, do viaduto Valdomiro Lobo, e perguntando para ele como que estava a situação na estação São Gabriel. Ele falou, olha, ainda continuamos com o mesmo problema da empresa antiga BH Leste, que hoje é a Top Bus, né, que é a campeã... Mudou o nome, mas os problemas continuam os mesmos. Infelizmente, o problema continua o mesmo. Ele me falou que tem mais de 130 ônibus dessas empresas, Top Bus e outros ônibus, que estão com problemas. Então, assim, são ônibus que são muitas das vezes autuados e eles continuam rodando. Eu não sei se vocês lembram, acho que não, mas a gente teve uma vez, no ano passado, a apreensão, conseguimos, né, pegar um ônibus, paralisar ele e falar, esse ônibus não vai andar. O ônibus, ele não tinha, o pneu estava careca, rasgado, o ônibus, os bancos, né, em péssimas qualidades, o elevador não funcionava. Esse ônibus, eu tive que falar assim, gente, não tem condições do ser humano andar nele. E nesse dia foi uma vitória, porque foi a polícia, né, de trânsito e ela conseguiu, né, paralisar este veículo, porque parece que existem regras para fazer essas atuações. Agora, vereadora, me perdoe, Raul, só para pegar esse gancho. Ano passado,
Quando se começou a se discutir essa questão do ônibus sem qualidade, uma determinação do ex-prefeito Fuad Noman foi começar a fazer uma série de blitz. Tinha blitz quase todo dia para o ônibus de qualidade. Por que essas blitz pararam de uma hora para outra? O que a senhora... A senhora tem uma interlocução muito boa com o atual prefeito Álvaro Damião, né? Ontem mesmo a gente mostrou imagens aqui, a senhora estava lá na inauguração do viaduto. Tem alguma informação por que essas blitz pararam? Por exemplo, por que a Imperatriz não pode ter um ônibus se a concessão é pública, vereadora? Tem alguma informação acerca disso? Pois é o que nós todos queremos saber, né? Eu, inclusive, já convidei o prefeito Álvaro Damião para poder fazer essas visitas comigo, inclusive em horários de pico, né, para ele poder entender o que os usuários passam, né? Porque a Estação São Gabriel e Almeida Nova são campeãs aí de reclamações, vocês veem isso noticiado todos os dias. Eu convidei, né? O correto seria estar continuando realizando essas fiscalizações todos os dias, porque se você fiscalizar, você vai identificar os ônibus que estão com problemas e você vai, né, aliviar ali os usuários. Mas o problema é um pouquinho maior, que a gente debateu muito isso na nossa comissão, foi que o ônibus, quando ele passa na fiscalização e ele é apreendido ali, a garagem ela tem algumas regras. A garagem pode vir, dependendo do problema do ônibus, a garagem consegue consertar, fazer aquela manutenção e o ônibus volta a rodar. Dependendo do que for o defeito, a garagem não pode fazer isso. Então, o que acontece? Às vezes é um probleminha simples, uma porta ou o elevador. O que esse ônibus faz? A polícia, pode até a polícia, vai à guarda municipal, faz a notificação. Esse ônibus, ele não vai para um pátio, tipo, igual o seu veículo vai quando vai para a própria garagem. Vai para a própria garagem. E aí, o problema maior, né, que deveria ter pegado esse veículo recolhido para ele para o pátio da polícia, ele não foi, ele volta para a garagem e aí depois não tem um acompanhamento para saber se aquele ônibus teve aquele defeito ali consertado. Ontem eu fiz uma visita técnica numa garagem e ali a gente viu uma certa organização, né, uma garagem muito limpa, até a gente vê lá, falei assim, olha, então nós não temos problema com o banco rasgado, não tem problema com isso, porque está muito, assim, muito perfeito aqui. Ele falou, vereador, a gente sempre luta por essas manutenções e tal. Eu falo assim, é o que eu gostaria de ver em todas as garagens, né? Ontem fiquei surpresa de estar nessa garagem e ela está bem organizada. Mas, assim, qual a garantia que o usuário tem que aquele ônibus que ele pegou ontem estava estragado e ele realmente teve seu conserto? A gente não tem. Está faltando isso, então? Falta isso. Eu acho que isso daí faria toda a diferença na nossa cidade, né? Porque não adianta você só ir lá fiscalizar e mandar para o próprio dono. Né? O próprio dono vai fazer o que ele quiser. Não, isso aqui é uma peça muito cara, agora não vou fazer isso não. Vamos dar um jeitinho. Põe uma paralela aqui, você dá uma amarra ali a porta, que eu já peguei muito ônibus, viu, com porta amarrada. Amarra a porta aqui e continua andando. É difícil demais. É difícil. Vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com a vereadora Luide Gonçalves do MDB sobre esses assuntos de Belo Horizonte, sobre a questão do transporte público. A gente vai falar também sobre uma frente parlamentar que ela está à frente, que é muito importante para a nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, 12h50. Vamos continuar essa conversa com a vereadora Luide Gonçalves, do MDB. Raul tem uma pergunta, né, Raul? Vereadora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova frente parlamentar, né, que você está liderando. Qual que é o objetivo? Por que vocês formaram essa frente? O que está por trás? Qual é a ideia central? Raul, a frente Voz de BH, né? Surgiu ali de conversas de alguns vereadores, inclusive vou até apresentar a frente para vocês, né? Eu sou a presidente, a vice-presidente, vereadora Marcela Trópia, nós temos o vereador Elinho da Farmácia, temos o vereador Maninho Félix, Juninho Los Hermanos, o vereador Arruda, Cleiton Xavier, vereador Irlan Melo e vereador Lucas Ganem. Quando nós, né, falamos, né, apresentamos à frente ali, a gente viu que saiu assim um pouquinho destoado realmente da ideia da frente, né, da frente parlamentar. Nós não estamos ali, né, para fazer censura a vereador algum, não somos o grupo de oposição a nenhum vereador, né? A ideia da frente nasceu para a gente poder ir discutir os assuntos relevantes da cidade.
né? Então, era um grupo de vereadores que a gente estava se sentindo assim, um pouco meio equado. Se a gente analisar bem a situação da Câmara hoje, tem um lado totalmente, um extremismo por parte da esquerda, um extremismo por parte da direita. Nós temos a família Ari, nós temos agora esse grupo de vereadores que estavam ali se sentindo um pouco incomodados, né? Então, a gente não está assim, incomodados não é só com as pautas que às vezes algum vereador leva, mas sim com, às vezes, o espaço, né, que o vereador poderia ter ali, né, naquele momento, discutir um projeto de lei relevante para a cidade. Como eu gosto muito de fiscalizar, a gente está sempre na rua, a gente quer levar para o plenário as discussões, né, que a gente encontra na cidade, na realidade ali, levar para o plenário. E muitas das vezes a gente não está conseguindo ter esse espaço. E aí, né? quais seriam as principais assuntos, as bandeiras que vocês estão trazendo? Olha, o transporte público é um. Sim. Hoje mesmo eu fiz uma visita técnica que é uma situação caótica. Quando chove, entra água em todas as casas, a rua vira um rio, a gente precisa discutir a questão da drenagem na cidade. A região norte, Vetor Norte de Belo Horizonte, é uma região que, se você contar nos dedos quais os bairros que têm drenagem, você vai ficar surpreso. Então, sim, a gente precisa de pensar nisso na cidade. A cidade está passando por um processo aí, né, das enchentes, a gente está vendo o esforço do prefeito por parte das bacias, mas a gente não tratar as casas, essa água ela não chega até essas bacias, porque não existe drenagem. Eu moro no bairro Tupi, eu falo da Avenida Saramenha, da Antônio Bandeira, da Rua do Hospital, ela fica você não consegue passar. O morador, se tentar passar ali, é perigoso ele ser arrastado. E ali na Saramenha existe uma boca de lobo, que lá tem drenagem. Tem as plaquinhas lá, não trafega aqui em dia de chuva, tem lá, né? Lá não tem. Lá nem isso. Não tem. Mas lá é perigoso. Se uma criança cai ali, naqueles espaços da boca de lobo, ela vai embora. Pode ser levada pela água. Então, assim, a gente tem esse grande problema na cidade. Nós, a Comissão de Saúde, tem visitado todos os postos de saúde de Belo Horizonte. Eu acompanhei as da região norte e minha assessoria tem acompanhado as visitas também. Nós temos problemas graves na área da saúde, que a gente precisa debater isso dali na Câmara Municipal. Então, é trazer o olhar da cidade para isso. Não é só... A gente não está aqui falando que... Gente, a gente sabe que o TikTok existe, o vereador pode levar seu projeto, nós não estamos contra nenhum tipo de projeto desse. O que nós queremos é que também a cidade conheça, né, esse trabalho que é feito pelo vereador. Porque se está ali uma briga da direita e da esquerda, se você vai ao microfone para falar, você vai dar uma intenção que você for interromper aquela briga, né? E a gente sabe que às vezes existe ofensa a um, ofensa a outro, e isso daí, querendo ou não, estava incomodando, né, a um grupo de vereadores. Não que eles sejam proibidos de fazer isso, que eles façam isso, mas que também a gente também consiga, né, ter esse tempo ali dos vereadores também poderem falar, porque a gente sabe que cada um tem o seu papel, e sabemos que estamos numa eleição próxima do ano que vem, mas nós temos um mandato a cumprir, né? Nós acabamos de assumir agora em janeiro e nós temos que pensar em como que está andando a cidade, né, aqui de Belo Horizonte. Para a gente fechar, vereador, e um pouquinho mais rápido, você citou vários grupos que existem hoje na Câmara. A Familiar, que está à frente da liderança da Câmara, na frente da presidência, você tem o pessoal da extrema-direita, você tem o pessoal da extrema-esquerda, tem vocês ali gravitando, algumas pessoas que eram até muito ligadas ao ex-presidente Gabriel Azevedo, como era o caso da própria senhora. Como que está o clima hoje na Câmara em relação ao ano passado? Você sente um clima melhor para discutir os problemas da cidade do que existia até a legislatura passada? Olha, vamos falar dessa legislatura agora, sim, né? A gente sim. não tem nenhuma dificuldade, né? A presidência, o presidente Juliano Lopes é um presidente muito aberto, né? Ele sempre democrático. Esse clima apaziguou. Apaziguou, né? E assim, eu sempre tive uma boa relação no ano passado também com o presidente Gabriel. Mas esse ano a gente, assim, não tem, né, nenhum problema. A questão mesmo é que hoje a gente vê uma Câmara totalmente focada, né, no extremismo da direita quanto da esquerda. Essa, sim, é uma visão que a gente tem visto que tem passado até mesmo para os munícipes, né? E, às vezes, muitas vezes, as pessoas que acompanham a Câmara, às vezes falam assim, mas não tem um outro tema que pode ser discutido, né? E também tem a questão de como o Gabriel fez uma limpa nos projetos de lei, então, assim, os projetos muitos estão ainda tramitando, né, passando nas comissões para poder chegar a plenário para ser votado.
Luiz, obrigado por você estar aqui com a gente. Ó, as portas abertas do Rede Notícias, da Rede Catedral, tanto TV Horizonte, Rádio América FM, Cultura M, sempre o seu trabalho. Parabéns pela sua atuação na Câmara de Vereadores. Né? E eu falo aqui de pronto mesmo, eu sou muito sério, que tem que elogiar, a gente elogia, né, Raul? O que a gente tem que criticar, a gente critica. E esse trabalho, principalmente da senhora, relacionado à fiscalização do transporte público, é louvável, é digna de dar os parabéns e que a senhora possa ter vida longa no seu trabalho, muita sorte e as portas sempre abertas aqui para a senhora. Eu que agradeço, viu, essa oportunidade. Obrigado, vereadora. Obrigada. Rede Notícias está ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo pela TV Horizonte e nos ouvindo na América FM e na Cultura M. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial. E eu quero também pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, já estamos com quase 5.000 inscritos e a entrevista da Luí de todo o programa, daqui a pouquinho, já durante a tarde, vai estar disponível para você. Acesse também o nosso canal no YouTube da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Você fica agora com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã ao meio-dia. Tchau, Raul. Tchau, boa tarde. Boa tarde, fique com Deus. Tchau.